eu fico pensando, você em vários momentos da sua vida, você conseguiu se desenvolver muito bem em diversas carreiras. E isso é uma habilidade. Chega a um ponto que não, isso não é sorte, isso é uma habilidade da Nive. Ela entra em algo e ela consegue se dedicar e chegar. É isso, você, em design de moda, você terminou a faculdade sendo coordenadora de moda. Na parte de mercado financeiro, que eu não sei nem pronunciar, porque eu não entendo absolutamente nada, você também foi desenvolvida e foi incentivada a crescer na carreira. Com esportes eletrônicos, a mesma coisa. Aí eu fico me perguntando o que é que tá te motivando durante todos esses anos para tá sempre… Você tá procurando coisas novas? Ou você tá procurando realmente se profissionalizar muito? Ou é algo seu de ser muito… se dedicar muito, sabe? O que motiva alguém a ser tão bom e depois de ser bom, não se acomodar com isso? Não, agora eu vou ser muito boa em outra coisa. É que eu sou o tipo de pessoa que não acredita naquela coisa do talento inato, assim. Eu entendo que tem gente que tem facilidade para algumas coisas ou não. Mas eu acredito que aquela pessoa que tem facilidade, se ela não se esforçar, uma pessoa que não tem a facilidade, ela vai se esforçar e vai ser muito melhor do que você. Eu acredito muito mais no esforço do que seria, sei No lá, dom o divino. talento, o dom. Eu acho que eu gosto da palavra habilidade, porque em videogame a gente tem lá as skills de personagem que a gente habilita com o tempo no jogo. Então a gente, por exemplo, começa o jogo com a árvore de habilidades vazia e a gente, com o tempo, a gente vai preenchendo aquela árvore de habilidades para ter multi-skills. Então, eu gosto da palavra habilidade, mas eu não gosto da palavra dom. Porque eu acredito muito nisso, nesse esforço, assim. E eu acho que… Eu falo isso às vezes, que eu acho que tem a ver um pouco com o fato de eu sempre ter gostado de games. E os jogos, eles são… pra mim, eles sempre me ajudaram a lidar com frustrações de vida, assim. Então, de repente… Nossa, que interessante você tinha algo que você tava com dificuldade de passar, você entende que se você for mais vezes, se você morrer mais vezes ali naquele pedaço, cada vez que você tá morrendo, você tá aprendendo Tá e tá ganhando melhorando. XP. Exato, tá ganhando XP e você tá evoluindo. E os jogos, ele tem essa característica tanto de evolução, quanto de frustração, de entender que às vezes, putz, isso é difícil, talvez isso daqui eu não consiga passar e de repente, tudo bem, eu vou tentar por outro caminho. Então, eu acho que isso realmente foi uma coisa que preencheu a minha vida, mudou a minha vida, assim. No fim, você conseguiu gamificar a tua vida inteira. Isso é muito foda. Porque isso te deu a consciência que muita gente não tem, de que é isso, de que você tem capacidade de aprender. A gente consegue se dedicar pra algo e aprender. Eu geralmente desisto. Se o boss me mata 2 vezes, eu falo, ai, foda-se, tchau. E aí não me desenvolvo, não cresço no meu personagem. Porque eu gosto de uns jogos de mundo aberto também, mas só jogo offline. Eu não gosto de nada online, não. Fico me sentindo muito pressionada e nervosa. Mas é muito foda isso. É muito foda como o game, no geral, não mudou só a sua profissão, mas mudou a sua forma de enxergar o mundo. Sim. Nossa, e isso é extremamente interessante porque existe uma máxima, né, de que a gente tem que fazer aquilo que a gente é naturalmente bom, assim. É isso. Tipo, é muito difícil você se dedicar a alguma coisa que não necessariamente você já entendeu de cara, assim. Isso pra mim, eu falo por mim, é uma grande dificuldade. Tipo, eu fui fazer minha primeira aula de surf e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Porque parece que se você não é bom, não fica gostoso, sabe? Sim. Parece que tentar é difícil, assim. E aí, ouvindo você falar de todas as coisas que você fez, que você se dedicou, e que até hoje você estuda inglês e espanhol, que não necessariamente são as coisas mais gostosas da vida. Tipo, né? Tem coisas que você tem que fazer Inclusive, te causa insegurança, né? Imagina continuar tentando algo que te causa tanta insegurança. Exato. Isso é muita disciplina. É. Tipo assim, pra além de motivação, sabe? Isso é o ápice da disciplina, assim. E eu fico meio chocada com a tua maturidade, porque você é uma pessoa nova. Entendeu? E você já fez tanta coisa. Tipo, e você tem um entendimento tão grande de tudo isso, assim. Você tem 31, é isso, né? E você já fez, tipo, todas as coisas do planeta Terra. 2 vezes. 2 vezes. E foi boa em todas. E foi boa em todas. E tá falando desse jeito. Eu tô tipo, nossa, que menina madura. Como é que isso funcionou na tua vida? Você sempre foi, assim, muito centrada. Acho que essa é a palavra. Eu acho que, sei lá, eu tenho algumas coisas que eu passei durante a minha vida que eu sempre tentei usar isso como propulsor, enfim. Quando eu tinha 12 anos, a gente sofreu uma tragédia bem grande familiar e foi assim… Acabei perdendo algumas pessoas da minha família, incluindo o meu pai, que sofreu um acidente. E ele passou, assim, 2 anos e meio em coma. Nossa. Hoje em dia, ele é falecido, mas na época, assim…
Foi uma fase muito difícil da minha vida, assim. Ele passou muito tempo em coma, entre a vida e a morte. E depois ele começou a se recuperar. E ele passou 15 anos numa luta enorme pra, assim, voltar a andar, voltar a… Assim, ele perdeu muitas das habilidades cognitivas dele, perdeu uma parte muito grande da massa encefálica, habilidades motoras, enfim. Então, foi um processo muito longo. Aliás, no final da vida dele, eu tinha a guarda dele, né? Eu era tutora dele. Nossa, então, muita responsabilidade. Assim, eu posso dizer que de uma certa forma eu tive até um filho, né? Porque eu tive toda essa responsabilidade na minha vida, assim, muito nova. E assim, desde esse momento, e minha mãe, imagina, com 4 filhos precisando trabalhar muito. Então, eu acabei crescendo muito jogada, assim, na vida. Porque, assim, as pessoas perguntam… sua mãe era aquela pessoa que regulava o horário que você estava jogando videogame? Minha mãe nem via. Por isso que você se ocupava tanto, né? Minha mãe acordava 4 horas da manhã pra ir trabalhar. Minha mãe não tava nem vendo. O que eu quisesse fazer, eu tava fazendo. Então, é claro que, assim, é uma coisa horrível. Que ninguém tem que passar por algo assim pra… ter uma motivação de vida, assim, mas eu acho que eu acabei transformando algumas coisas que eu passei, né, em válvulas de escape na vida, assim. Então, eu entendia que eu tinha que mudar a minha condição, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que, nem sei se tá aí, mas eu com mais ou menos uns 13, 14 anos, eu comecei a ir nas lojas perto da casa da minha mãe, que eu queria ajudar a entregar panfleto pra ganhar um dinheirinho, sabe? Pra poder, sei lá, comprar um tênis novo, porque meu tênis tava furado. Sabe, essas coisas? E aí com o tempo, eu fui começando a entender que eu seria a agente de mudança da minha vida, né? Então… e eu tive muitas ajudas na vida, assim. Eu falo dessa forma, mas assim, eu tive minha madrinha, que foi uma pessoa que me ajudou demais. Eu tive também válvulas de escape, assim, na televisão, algumas coisas que eu gostava, hobbies, coisas assim que fizeram eu seguir em frente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Edgar Allan Poe, que ele fala que também é um escritor que eu amo, que ele fala que é uma coisa mais ou menos isso, tá? Não vou falar ela perfeita, mas que ninguém é extremamente feliz sem antes ter sido equivalentemente triste, né? Então, às vezes você passa por algo na sua vida muito difícil, uma barra que você acha que você nunca vai superar, mas você entende que você nunca vai dar o valor real à felicidade e às coisas boas, às oportunidades boas que você recebe na sua vida, enquanto você realmente não for pro fundo do poço, sabe? Porque… senão, às vezes, você tá tendo boas oportunidades na sua vida e você nem percebe. Você nem vê que aquilo é bom, que aquilo é uma oportunidade, que aquilo é… E eu acho que eu sempre fui uma pessoa que soube aproveitar essas oportunidades, porque eu sempre vi elas na minha frente. Eu não fui uma pessoa que eu tracei, assim, eu falei, não, eu vou ser isso, eu vou chegar lá. Eu via… Eu fiz a minha caminhada passo a passo com cada limão que eu recebia, entendeu? Então, eu acho que um pouco da minha vida também foi isso, sabe? De enxergar as coisas, esse tipo de perspectiva na vida, sabe? Isso é tão incrível, porque a gente vive numa sociedade… Aquelas, né? Do nada, trava. Mas é tão incrível porque a gente vive em uma sociedade que é tão linear, sabe? Que você tem que começar a tua vida, tipo… Olha pra um adolescente de 17 anos, você tem que saber o que você vai fazer de faculdade, você quer saber exatamente onde você quer chegar. Planos pros 5 anos, pros 10 anos, pros 15. Você já não ouviu isso incansavelmente nos últimos anos? Planos, planejamento de médio, curto e longo prazo. E quando você faz isso, você realmente, às vezes, fica tão perdido nesse objetivo que você se frustra se você não enxerga. Isso que você tá falando é o resumo, eu acho, de quase toda uma geração, né? Porque eu vejo pessoas com oportunidades gigantescas na frente, vejo pessoas me incluindo às vezes, né? Mas que tá muito focada em algo que nem sabe se quer, sabe? Algo que nem sabe se é relevante. E eu tenho esses papos muito assim, principalmente com a Thalia e com o Rafa, que foram pessoas que cresceram comigo na internet, de como a gente tem uma dificuldade gigantesca de aproveitar as pequenas vitórias. Porque parece que a gente sempre tem que chegar em outro lugar, né? Sim. Que, tipo, conseguir isso aqui, putz, mas aí pode fazer mais coisa depois. Então, você nem curte aquele momento que você demorou tanto pra chegar, que você fez tanta coisa pra chegar naquilo.